Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas Aguiar, mais conhecido também como Teixeirinha, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um conselho que eu recebi há um tempo atrás, que tem mudado completamente a minha vida, e eu tenho certeza que, principalmente para você que é jovem, vai mudar completamente a sua vida também. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você me perguntasse hoje, Teixeirinha, qual que é o conselho que você pode me dar, o conselho mora, assim, o conselho master, sem dúvida nenhuma seria cuidado com seus ambientes ou mude os seus ambientes. Por quê? Existe um versículo na Bíblia que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. A grande questão é que as más companhias a gente encontra com mais frequência, com mais probabilidade nos lugares errados, nos ambientes errados. Então, por isso que nós precisamos prestar muita atenção nos ambientes que nós estamos frequentando, porque nos ambientes nós nos relacionamos com pessoas e essas pessoas influenciam a nossa vida de alguma forma, porque o ambiente por si só ele não tem o poder de mudar a nossa vida, ele não tem o poder de influenciar a nossa vida, mas as pessoas que estão nesse ambiente têm sim o poder de influenciar a nossa vida. Então preste muita atenção os ambientes que você tem frequentado, os ambientes que você tem entrado, porque esses ambientes estão sem dúvida nenhuma determinando as amizades, as companhias que vocês terão. E como eu disse, existe um versículo que diz: as más companhias corrompem os bons costumes. E para não ficar só no que eu falo, eu quero dar alguns exemplos aqui de pessoas boas que por causa de algumas influências acabaram terminando mal a vida. Primeiro, a gente tem o exemplo de Amnon e Tamar, né? Amnon era um irmão de Tamar, era um irmão assim meio distante, né? Tipo, por parte de pai. Amnon, ele começou a ficar apaixonado pela própria irmã Tamar. Só que, por ser irmã, ele não tentou nada com ela. Só que teve uma vez que o seu primo, um primo amigo dele, encontrou com ele. Falou: cara, por que você tá tão cabisbaixo assim? Por que você tá tão triste? Eu tenho sentido que você tá meio triste ultimamente. E a menina falou: é porque eu tô apaixonado pela minha irmã, a Tamar. Aí ele falou: cara, faz o seguinte, vai lá, finge que você tá doente. Pede pro seu pai Davi para ele enviar Tamar para que ela cuide de você, e ali mesmo você abusa dela, e ali mesmo você pega ela e tá tudo certo. Aí Amnon, como estava exposto, como estava num momento vulnerável, como ele era meio fraco assim da mente, então ele aceitou essa indicação e executou esse plano, né? Resumindo a história, Amnon abusou da sua meia-irmã Tamar e depois ele acaba morrendo também porque o outro irmão dele, Absalão, acaba matando, mas por causa de uma influência. Amnon prejudicou toda a vida dele, além de causar um escândalo em Israel naquela época. Como assim os filhos do rei fizeram isso? Tem outro exemplo também muito claro, muito nítido, que é o exemplo também da família de Davi, que é Aitofel e Absalão. Absalão, ele era uma pessoa boa, só que o tempo foi passando, ele foi se corrompendo por causa dos poderes, por causa de uma série de coisas, né? E em um dos momentos ele acaba tomando o trono do próprio pai Davi, né? Então ele vai e toma o trono do pai, e ele tem um conselheiro, que era Aitofel, né? Aitofel, inclusive, era o sogro de Betseba, né? Que um tempo antes Davi tinha se deitado com ela e tal. Então Aitofel tinha um rancor, tinha uma mágoa de Davi. E quando Absalão assume o trono, toma o trono, usurpa o trono do pai, ele tem Aitofel como o próprio conselheiro dele. Aitofel fala: seguinte, o que você vai precisar fazer agora? Aitofel era um cara inteligente, era um cara já vivido, velho, então geralmente os sábios, os conselheiros dos reis geralmente tinham essas características, velho, tal, experiente. Então Aitofel se tornou um dos conselheiros de Absalão. E Aitofel deu o seguinte conselho para ele: agora que você tomou o trono do seu pai, você tem que subir lá na sacada do palácio e se deitar, fazer sexo com as concubinas que estão ali,
porque as pessoas vão realmente entender o seu poder e eles vão passar a te respeitar enquanto a isso. Então, Absalão foi, juntou as concubinas lá em cima da sacada para todo o reino ver ele fazendo sexo com as concubinas, e por causa disso, né, ele atraiu um monte de coisa, ele acaba morrendo também depois. Então, gente, as pessoas têm sim. Às vezes nós achamos que não, mas é questão de tempo. Para aquilo que a gente achava anormal, começar a ser considerado normal pela gente mesmo por causa das companhias que nós estamos do lado, por causa dos ambientes que a gente tem frequentado. Então preste muita atenção. Um exemplo também muito claro de ambientes é os próprios discípulos em Atos 2, né? Os discípulos estão lá em Jerusalém e dentro de uma casa, Jesus está respondendo, está mentoreando, está dando alguns conselhos para ele, e Jesus fala, seguinte, vocês não vão sair daqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder, né? No tempo de Pentecostes, né? Naquela festa tão celebrada em Israel. Então, depois ali, o ambiente deles, como era um ambiente muito saudável, todos ali estavam com o mesmo propósito, todos ali estavam pensando a mesma coisa, que além de agradar o mestre, era serem batizados com o Espírito Santo. Depois de um tempo, todos foram batizados com o Espírito Santo, falando línguas. Depois eles acabam pregando e milhares de pessoas são convertidas. Então os ambientes fazem muita diferença. Outro exemplo de ambientes também é a própria Ana, quando a Ana vai lá para Siló, para o templo de Siló, e aí lá ela recebe a bênção do profeta Eli para ter um filho, né, o profeta Samuel. Então os ambientes importam. Tome muito cuidado com os ambientes. Todas as vezes que Deus vai levantar um improvável, ele muda essa pessoa de ambiente. Ele muda esse improvável de ambiente. Porque esse improvável precisa aprender com outras pessoas. Ele precisa aprender com pessoas que deram certo na vida, o que ele precisa fazer, as coisas que ele precisa evitar, que ele precisa cumprir princípios, que ele precisa ficar longe da aparência do mal, que ele precisa se manter focado, que ele não pode se desviar nem para a esquerda nem para a direita, que ele precisa permanecer firme nos caminhos do Senhor, meditando na palavra dele dia e noite, desde quando o sol acorda até quando o sol vai dormir. Então, todas as vezes que Deus vai levantar o improvável, o exemplo disso é Davi, tem um exemplo de José, tem um exemplo de uma série de pessoas. Então, tome muito cuidado. O exemplo de Samuel também, quando ele foi para Eli, para casa de Eli, para ele aprender com o profeta, como é a vida de um sacerdote, enfim. Então, é isso. Este é meu conselho para você. Acho que eu consegui passar com esse vídeo que eu queria. Cuidado com os ambientes que você frequenta, porque esses ambientes você conhece pessoas. Talvez se você estiver no ambiente errado, você vai conhecer uma pessoa que tem o poder de influenciar a sua vida e você acabar mal, como Sansão, acabar destruindo o seu futuro ou o seu destino, tá? Então tome muito cuidado com isso. Então, gente, é isso. Espero de coração ter abençoado e ter ajudado a vida de vocês. Se fez sentido esse vídeo, clique no like, clica também no se inscreva e inscreva-se neste canal. Comente aqui o que você achou desse vídeo, se fez sentido, qual foi o insight que você tirou desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai abençoar outras pessoas. Amém? Então é isso. Valeu, falou e abraço.